Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para juntos estarmos aqui adorando, engrandecendo, enaltecendo o nome daquele que é, daquele que sempre há de permanecer sendo, daquele que veio, ensinou o caminho em que deveríamos andar e foi para o Pai para preparar um lugar para que aonde Ele estivéssemos nós também. Amém? Sou grata a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz. Algumas amigas ali, irmãs em Cristo, sempre me acompanham. Estava ali toda hora olhando para trás. E cadê elas? Carro não chega, cadê elas? Elas iam para o culto e depois iam para cá. E aí elas chegaram. Glória a Deus. Meu esposo está ali também. Homem de Deus. Tira minha paciência, mas é homem de Deus. Viu? Marido que não tira a paciência da mulher, então não é marido, né? Se não é para tirar a paciência, ele nem casa. Todo mundo sabe isso. Mas é um homem de Deus, é um homem que tem apoiado meu ministério. Chega atrasado, viu, irmão? Vai para o trabalho, a gente chega atrasado. Menino, eu tenho que chegar no lugar cedo, né? Deus está no controle. Mas até aqui tem nos ajudado ao Senhor. É um homem que Deus uniu as nossas vidas e o propósito ao qual Ele tem conosco. Tem estado do meu lado, passo a passo, sem questionar o trabalhar de Deus. E por isso eu louvo a Deus pela vida dele. Já é 4 horas da manhã, viu, irmão? Aqui no relógio. 5 para as 4 da manhã. Louvado seja Deus. Esse relógio aqui não está convertido não, né? É brincadeira. É 11h20 ainda, calma. Vigília está escasso, né, pastor? Hoje em dia as pessoas não têm mais interesse em fazer vigília. Mas o Senhor, Ele deixou escrito na sua palavra que todos aqueles que o buscarem pela madrugada o acharão. Então, porque Deus tem um negócio aí particular com as madrugadas. Se não fosse importante a busca durante a madrugada, o Senhor não deixava escrito desta maneira. Ele podia dizer: qualquer um que me buscar pelo meio-dia me achará, ou pelo amanhecer ele me achará. Ele disse pela madrugada. Sabe por quê? Porque o sacrifício é maior, né? A gente está lá naquele soninho. E aí o Espírito Santo vai lá e, como chamou o irmão esses dias, não foi, irmão? E o irmão cansado disse: hoje eu estou muito cansado. Mas naquele dia Jesus tinha algo para derramar. Vai chamar de novo, irmão, porque Ele é misericordioso. Então, quando o Espírito de Deus te chamar, não endureçais o vosso coração. Eu tenho um hábito comigo, irmão, que ainda que eu não esteja em condições de falar nada, eu dobro o joelho e continuo dormindo de joelho. Porque o Senhor chamou, eu ajoelho. Eu digo: Jesus, eu não tenho nem palavra, o cérebro não está nem funcionando. Eu vou ficar aqui, começo a falar, daqui a pouco quando eu penso de acordo é porque já está doendo as estruturas. Eu já peguei no sono, mas eu não sei, eu desci. Porque Deus conhece a nossa fragilidade humana, Ele conhece. O importante é a gente obedecer. Amém? Então mesmo cansado, se joga, irmão, ó, deita lá, no chão. O Senhor disse: Ele já renunciou à cama, já é alguma coisa. E Deus, Ele vai começar a manifestar nas nossas vidas aquilo que Ele tem. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, o seu capítulo 7. A gente vai aprender um pouquinho mais nessa noite, porque o que Deus já falou aqui, irmãos, muito tremendo. Quando eu cheguei, Deus estava usando o servo dele aqui. E ele foi lá no princípio das coisas dar uma passeada. Que se tu, meu irmão, não pegou aquele negócio, aquele rolo que Deus estava desenrolando, tu perdeu. Aí depois vem aí o pastor, o bispo. E aí ele vem aqui e traz uma resposta de Deus acerca de uma oração que Salomão tinha feito. Quando Salomão nem sequer ainda tinha tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Porque o mais interessante nisso tudo
é que Salomão ainda não tinha total intimidade com o Senhor. Quando ele resolve se dobrar, reconhecendo as suas fragilidades humanas, e diz ao Senhor que ele não tem capacidade para conduzir aquele povo. E com isso, Deus visita Salomão. E visita Salomão que hora? À noite. Foi à noite. Todas as vezes que Deus visitara Salomão, foi à noite. Então Deus tem um mistério aí com a noite. Aqueles que podem descansam um pouquinho mais durante o dia e mergulham à noite. Porque Deus tem um negócio grande aí com aqueles que buscam a noite. Diz assim, eu vou ler somente o versículo 14. E aí a gente vai seguir o rumo que o Senhor nos der. 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, pelo nome de quem? Se humilhar, fazer o quê? E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Eu acho interessante que a Bíblia aqui ela começa a falar acerca de uma resposta que Deus trouxe para Salomão. Após Salomão ter concluído a estrutura, a construção da casa do Senhor, do tabernáculo. E aí Salomão, ele olha para tudo aquilo que ele havia conseguido fazer com orientação e ajuda de Deus. E ele entende e compreende que o homem só tem algo a receber da parte do Senhor quando ele desce, não quando ele sobe. Aí eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a ir lá na história inicial da vida de Salomão, quando Salomão ainda nem era Salomão. E aí o Espírito Santo me conduzia e me levava a Davi, seu pai. A Bíblia vai dizer que Salomão nem sequer ele era o primeiro escolhido a ser sucessor para assumir o trono de Davi. Porque se alguns não têm conhecimento, ele era filho de Davi com Betseba. E Betseba foi uma das últimas mulheres que Davi tomou para si. Tomou mesmo. Quando eu digo tomou, foi tomada mesmo. Porque ela era mulher de um dos seus soldados, por nome Urias. Que diz a Bíblia que quando Davi estava do alto do seu palácio, contempla Betseba. E enxerga uma mulher muito formosa e a cobiça. E ali agora ele vai transgredir a lei do Senhor. Ele vai quebrar o princípio, coisa que Deus não faz. Porque Deus ele quebra protocolo para descer na terra e fazer o que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Mas em nenhum lugar da Escritura Sagrada você vai poder dizer a mim que o Senhor quebrou um princípio para poder fazer nada. Muito pelo contrário, quando ele envia o seu filho Jesus para que cumprisse a lei, porque a lei era impossível de um homem conseguir cumpri-la, ele manda que Jesus siga o pé da letra tudo que está na lei e traz a aperfeiçoação da graça. Porém, o que muitas pessoas nos nossos dias não entendem é que a graça não é fácil como achamos que é. A graça é aperfeiçoamento da lei. Ou seja, se o seu irmão te pede para caminhar uma légua, agora tu não vai só mais uma, tu vai duas. Mas não está anulada as questões da lei. O Senhor trouxe detalhes para tirar a falha que havia na lei mosaica, para que o homem tivesse condições de se aproximar de Deus. Mas aí, voltando lá em Davi agora ele resolve quebrar um princípio da lei. Que qual é essa lei? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi cobiçou. E ele tem autoridade como rei, ele manda chamar esta mulher.
E lá agora a Bíblia vai dizer que Davi resolve coabitar com essa mulher. Aí corre-se o tempo, essa mulher chega para Davi e fala: olha, meu senhor, a tua serva está gerando um filho. E não é do marido dela, porque o marido dela tem muitos dias que não vem em casa. Porque o homem estava na guerra. Ele fala: eita, aí agora? Você desmascarado? Como é esse negócio? Aí a Bíblia vai dizer que ele manda chamar Urias. Porém, no tempo em que ela está gestando, já é um tempo que não dá mais para ela coabitar com seu marido e dizer que é do marido. Aí agora ele vai tramar como ele pode fazer para resolver aquele problema. Aí a Bíblia diz que Davi agora ele escreve uma carta para o chefe do exército. E mais traiçoeiramente ainda, para você entender que se cumpre a palavra, aonde Deus ele disse: vós sois mal. Porque ele disse: olha, vós que sois mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Então entenda isso: toda bondade que vem de mim, de você, não é nossa. É por intermédio do Espírito de Deus. Davi naquele momento estava na sua essência humana. Sabe por quê? Porque a presença de Deus ele já tinha deixado no cantinho. Aí ele escreve lá aquela carta com o próprio punho, sela lá com o seu anel e manda o próprio Urias entregar ao chefe da guarda. Agora o pobre do Urias não sabia nem sequer qual era o conteúdo daquela carta. Porque quem era doido de abrir uma carta selada do rei para ler? Quando a carta chega diante do chefe da guarda, está escrito lá da seguinte maneira: pega esse homem que te entregou essa carta, coloca ele na frente do exército, faz o exército recuar, para que ele, sendo afligido na batalha, morra. Por quê? Porque ele precisava pegar a mulher de Urias. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher está gestando um filho do rei Davi. O marido dessa mulher morre e ele toma essa mulher para ele. Só que agora Deus vai tomar esse filho, que é fruto de um adultério, como se fosse um sacrifício de purificação. Não de tirar a responsabilidade do pecado que Davi havia cometido. E aí eu já abro um parêntese para te dizer que, independente do tempo da graça, tudo que eu e você praticamos de errado diante do Senhor tem consequência. O Senhor perdoou, irmã, perdoou, mas as consequências permanecem. E é por isso que às vezes é necessário que nós passemos por alguns processos de purificação, de transformação do nosso caráter, para que depois estejamos enquadrados na palavra que nós acabamos de ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar por quê? Reconhecendo as suas falhas humanas. Porque às vezes nós achamos que por Jesus ter derramado o sangue dele na cruz do Calvário, eu não preciso mais me humilhar. Eu posso adentrar diante do trono do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu vim buscar, eu vim pedir, e não preciso me humilhar. Porém, existem princípios dentro da palavra do Senhor. E se você for olhar o Novo Testamento, essa mesma palavra ela se repete. Porque não está anulada. Ao contrário do que muitos pensam: mas isso foi lá no tempo da lei. Quem disse? Jesus ele veio e continuou pregando os mesmos princípios bíblicos. Aleluia. Está lá. E aí agora, Davi vai sofrer e gemer a dor da perca de um filho. E aí vai se passar algum tempo para que chegue até Salomão. O mais interessante de tudo que eu acho nessa história é que Deus ele é um Deus de honra. E ele sabia que Betseba não tinha culpa dos erros de Davi. Ele era rei e ela não podia dizer que não adentraria a presença do rei. Todo mundo sabe que se fosse chamado pelo rei e se recusasse aí, poderia ter uma sentença de morte. E ali aquela mulher foi. E essa mulher agora é obrigada a dividir um fardo com Davi. Algo que não agradara ao Senhor. E trouxe consequências dolorosas.
Porém, em um determinado momento da história, Deus resolve honrar Betseba. Porque com tantos filhos que Davi tinha, Deus escolhe Salomão para suceder e assumir o trono na morte de Davi. Aí uma coisa linda, uma coisa interessante, é que Salomão era um homem que o Senhor já havia preparado para esse tempo. Porém, não pense você que ele era um super-homem. Ele era um homem normal, um mortal, como eu, como você, e que tinha algumas falhas. E que se nós formos estudar ao longo da história de Salomão, veremos que Salomão também fez algumas coisas que não agradaram ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, na sua onisciência, Ele já sabia de todas essas coisas. Então Deus, quando Salomão consegue lá concretizar o projeto da construção do templo, e que Salomão desce diante da presença do Senhor para consagrar ao Senhor aquele lugar, porque ele sabia que se o Senhor não habitasse no templo, não teria diferença alguma, não aconteceria nada. E é isso que nós precisamos compreender nos nossos dias, que se nós viermos ao tempo por vir, mas se nós não descermos para nos consagrar diante do altar do Senhor, para que Ele habite em cada um de nós, nada vai acontecer, porque Salomão precisou erguer um púlpito no meio do povo, mas ao invés de ele ficar de pé como rei daquela nação, a Bíblia vai dizer que ele se prostra de joelho diante de todos, para que aqueles que estão em sua volta entendam que quando nós queremos atrair a presença do Senhor, nós precisamos descer para que o Senhor se manifeste. Então não espere ficar de pé e que o Senhor se mova em prol de você. Se você quer atrair a atenção de Deus, comece a se prostrar, porque a partir do momento que o Senhor vê o seu gesto de se prostrar diante dele, ele vai se manifestar como se manifestou por intermédio da vida de Salomão. A Bíblia vai dizer que diante da finalização da oração de Salomão, Deus ele vai descer com glória. Aleluia. E vai encher a casa e manifestar o seu poder de uma maneira sobrenatural, que agora, a partir deste momento, todos os homens, todas as pessoas que estavam ali em volta do rei resolvem se prostrar, porque eles entenderam aquilo que o rei demonstrou. Porque uma função do líder não é dizer faça, é demonstrar como se faz. Não adianta dizer que é líder e não saber conduzir o povo no caminho. Salomão tinha consciência disso. E por isso Deus se manifestou através da vida de Salomão. A Bíblia vai dizer que após ter acontecido todo esse movimento espiritual, de Deus ter descido fogo, a glória ter enchido a casa, aí agora começa a se oferecer os holocaustos ao Senhor e as festas a Deus. Entenda que para obter festa é necessário que primeiro você busque a presença. Porque não adianta preparar tudo muito bem preparado humanamente falando, tudo muito bem organizado, mas não se preocupar em buscar a presença, porque é a presença que faz a diferença. É a presença que limpa, é a presença que transforma, é a presença que sara, é a presença que muda cativeiro, é a presença que traz resposta, é a presença que te sustenta, é a presença que vai fazer com que você veja a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aí entenda que mais uma vez o Senhor vai aparecer para Salomão de noite e vai dizer: ó, Salomão, muito bem, gostei de tudo que você fez, foi ótimo, maravilhoso, porém eu tenho alguns princípios para o meu povo. E aí se inicia onde nós iniciamos, né? Se
Existe um se. Quer que eu faça? Se. Quer que eu realize? Se. Se o que, irmã? Se eu me humilhar. Se eu me converter. Porque dizer que tem Deus é fácil. Você sabe o que é difícil nos dias de hoje, no século 21? É demonstrar que tem Deus. Sabe como? No momento em que você é confrontado, no momento em que você se vê numa situação de ganhar um benefício e que você mente e nega Jesus para receber o benefício. É no momento em que você vê aquele jeitinho brasileiro para entrar por uma porta e que você esquece que é crente e entra pela porta que Deus não abriu. É por isso que ali existe o princípio dizendo sim. Eu faço, eu vou ouvir a oração, eu vou manifestar, ainda que eu cerre os céus. Se o meu povo se humilhar, aí sim eu vou ouvir, porque estou dando a minha garantia que eu escolhi este lugar e que eu santifiquei. Mas é necessário que para eu ouça aqueles que entrem a este lugar para orar a mim, me adorem em espírito e em verdade. O que significa dizer que não é de qualquer maneira. Não é no oba-oba. Não é no vento levar. Tudo é muito bom, tudo é muito lindo, tudo é muito agradável. Mas com Deus não tem barganha. Com Deus é com retidão, é com santidade, é com diferença. É quando a Bíblia diz outra vez, olha essa diferença entre o que serve e o que não serve. Porque existe uma grande nuvem de testemunha que está te observando. É assim mesmo, Deus. É quando o seu filho faz uma coisinha errada que você fala, mas é criança, né? E esquece que a Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho deve dar. Glória a Deus. Quando é que você vai ensinar? Quando ele crescer? Aleluia. Quando ele tiver homem, que ele dizer, ah, minha mãe, isso aí eu já sei. Coisa de careta. É assim? É por isso que quando Salomão faz aquela oração linda, lê lá, volte lá no 6 para ler a oração de Salomão. É linda a oração de Salomão. Salomão é bem detalhista nas suas orações. Só que Deus sabia que Salomão tinha um coração idólatra. Salomão era idólatra. E por isso que Deus ele desce para Salomão e diz, se eu escolhi, é meu. Eu santifiquei tanto que eu mostrei a vocês selando com minha glória. Mas eu só vou ouvir sim. Você espera resultado daqui desta vigília? O Senhor está dizendo nesta noite sim. Se você entender aquilo que Ele tem contigo e começar a negar a si mesmo e começar a dar lugar a Ele e começar a deixar ser manifesto as presenças do Espírito, aí Ele vai ouvir do céu a tua oração, vai descer, vai sarar a sua terra. Que terra é essa, minha irmã? Você mesmo. Você mesmo. Ele vai sarar você. Está pensando que ele faz de qualquer maneira? É por isso que às vezes nós estamos na prensa e nós não entendemos. Deus está nos sarando. Calma. Calma. Deus tem suas muitas maneiras de trabalhar. Mas nós estamos vivendo uma era, pastor, em que os homens só querem. Não querem dar nada. Aleluia. Não querem abrir mão de nada. Não querem negar nada. Mas esquece que Jesus te fez um convite. Antes de você dizer eu faço parte da família Tabernáculo, porque não é placa. Quem te salva é Jesus por intermédio da palavra. Você esquece que Ele te fez um convite dizendo, quem quiser, não é obrigado, é quem quiser. Vim após mim.
Pega a tua cruz. Que cruz é essa, irmã? As suas aflições que ele disse que tu teria aí fora, na terra, no mundo. E segue. Não é Jesus te seguir aonde você vai. É você seguir a Jesus para onde ele foi. Não se esqueça que o caminho que leva aos céus é estreito. E não vai alargar quem quiser que comece a fazer sua dieta espiritual. É assim mesmo. Comece a fazer o seu jejumzinho de Daniel, selecionando o que come, não se contaminando com os manjares do rei. É assim e que mesmo. rei é esse, irmã? O Deus desse século que cegou o entendimento do gentio para que eles andem errante. Mas nós não. Nós temos o espírito de sabedoria e de conhecimento. Então é conversa fiada. Quando tu erra, quem diz que não sabia? É história de carochinha, porque tu tem bússola. É forte. É só consultar. Quando lá o marinheiro, como é que chama o pessoa que pilota o navio? É o marinheiro mesmo, né? Tá lá no meio do mar. Tem plaquinha, irmão? Vira à direita. Tem lá aquele Waze? O céu também não tem, não. Tem bússola. Aleluia. Ele seguia pela bússola. Você também tem que seguir pelo... Ah, mas o irmão lá da igreja tal, pastor, disse que isso aí não tem nada a ver, não. Que pode. Deixa ele buscar do Satanás lá. E a Bíblia, tu consultou? Porque tá um tal de um oba-oba de que na minha igreja pode, eu não sei que igreja é essa. Do Guinca. Porque só existe uma igreja e é a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Para com essa conversa que na tua igreja pode. Porque eu quero te perguntar nesta noite, a tua Bíblia pode? Aleluia. Fala, O povo tem que parar com esse negócio. A Bíblia diz que nós somos sal. Para que serve o sal se ele estiver insípido? Para que serve acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma mesa? Como iremos guiar o mundo que está em trevas se a gente está escondido? E hoje o povo está querendo se parecer com o mundo, mas querem a bênção de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que é sim. Não é porque você quer, é sim. Você tem condições de receber. Eu adoraria chegar aqui e dizer, vai receber, pega aí teu carro, pega aí tua casa, mas Deus não está preocupado com coisas terrenas e nem é assim materiais. mesmo. Tem uma cidade maravilhosa pra gente. Porque tudo que tinha de bom e de melhor Ele já preparou. Lá é ouro, é muro de jaspe. Eu nem sei o que é jaspe, eu nem nunca vi. Eu nem nunca vi, não faço nem ideia de como seja. No mínimo eu vi uma prata, uma moeda, um ouro aí misturado. Mas jaspe? E tu está dispensando isso por migalhas que Satanás está te dando um cropped. Vou falar, viu, pastor? Tu pega e troca a tua rua de ouro por um cropped. Com 4 dedos de barriga de fora. Não tem nada não. Que besteira. 4 conos de barriga. Isso aqui faz ninguém pegar, faz. É espírito de sedução. E se tem espírito de sedução, o Espírito de Deus não habita. Porque é impossível agradar a 2 senhores. Mas minha igreja é batista, pode, é mesmo? E tua Bíblia é batista também, né? Jesus, ele era assembleiano, batistano, e lá vai. Como é isso? Irmãos, que na igreja
vezes até se veste bonitinho. Mas quando a gente encontra lá fora, a gente fica com vergonha de dar parte do Senhor a ela. Sabe por quê? Para não escandalizar. Aí a gente fala, oi, irmão. Quando alguém te falar, oi, irmão, pode se olhar, viu? Se olha. Porque com certeza a irmã ficou com vergonha de chamar atenção para você. Presta atenção, viu? Presta atenção em você. Sabe por quê? Sabe por que Deus traz pessoas como eu aqui? Para se expor, para falar? Porque você pensa que o povo gosta de pessoas como eu? Gosta não, filho. Não gosta não. Mas sabe por que Deus levanta essas pessoas? Por amor à sua alma. Aleluia. Porque Ele não tem prazer que você se perca. Ele verteu o seu sangue puro para te remir, te purificar dos seus pecados. Porque Ele nos fez uma promessa. Ei, eu vou, viu? Mas ó, fica aí na brecha me esperando, que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te levar. Aí quando eu te levar para lá, todas as dores, lutas, aflições vão passar. Vão acabar. E nós nos esquecemos. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra lá aquela turminha animada, aquela turminha legal da gente, que nós tínhamos lá no passado, aí a gente chega no meio dele e quer ficar descolado, porque a gente não quer ficar careta, cafona. Aí a gente começa a falar na linguagem do